Quando Jesus falou de ser feliz, ele não falou de ser feliz num conceito material. Ele disse que ser feliz é ter virtude, sabedoria. O feliz é o sábio, é o que tem virtude. E presta atenção, eu falei isso na semana passada. O esperto não é sábio. Existe uma diferença entre esperteza e sabedoria. Nós temos uma sociedade de muita gente esperta, mas nós não temos hoje uma sede de sabedoria. E Jesus então fala da sabedoria como virtude, o sábio. E ele fala da sabedoria como virtude na introdução do Sermão do Monte, quando ele fala das bem-aventuranças. A palavra bem-aventurança, ou bem-aventurado, é uma expressão muito religiosa. A gente, quando diz assim, bem-aventurado, a gente pensa sempre num religioso. Mas na época de Jesus, bem-aventurado era sinônimo de feliz. Feliz. Feliz é você que é humilde. Foi o sermão da semana passada. Feliz você que tem fome e sede de justiça. Quem é feliz? Feliz é quem tem misericórdia. Preguei domingo passado. E hoje eu quero falar sobre o feliz. Feliz é aquele que tem a consciência tranquila. Quem tem a consciência tranquila, que consegue viver em paz com a sua própria consciência, é feliz. Então eu vou pedir à pastora Célia para ler para nós aqui hoje, Mateus capítulo 5, dos versículos 1 ao versículo 12. Mateus 5, de 1 a 12, que é a introdução do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, vocês sabem que são 3 capítulos de Mateus. E hoje nós vamos ler só a introdução que Jesus fez para o Sermão do Monte. Mateus 5, de 1 a 12. Bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Muito obrigado, pastor Célia. Deus, dá-nos da tua graça no meditar, que a meditação do nosso coração seja agradável perante ti. E que nesse processo de meditar nós sejamos transformados, não apenas inspirados, mas transformados.
Livra-nos da religião da casca. Livra-nos da religiosidade que os sepulcros caiados inspiram. Que nós sejamos, como diz o texto, puros, porque só os puros verão a Deus. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Feliz é quem é puro. Puro de coração. Porque o puro de coração vai ver Deus. A Bíblia diz que nunca ninguém viu Deus. 3 vezes diz isso no Novo Testamento. Nunca ninguém viu a Deus. E aí Jesus promete, isso é uma promessa, que tem um grupo de pessoas que vai ver a Deus. E esse grupo de pessoas, homens e mulheres, que verá a Deus, é composto de homens e mulheres puros de coração. Mas a pureza de coração, ser puro de coração, é também um termo que a gente precisa trabalhar. Porque a Bíblia diz que quem não tem pecado é mentiroso. E nele não está a verdade. Porque todos têm pecado. Paulo, quando termina os seus dias, na carta que escreveu a Timóteo, ele diz que essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio salvar os pecadores e ele, Paulo, o apóstolo Paulo, ele diz: Cristo veio salvar os pecadores e eu sou o principal. Ora, se Paulo, no fim da vida dele, depois de ter andado a vida toda com Jesus, diz que ele é o principal dos pecadores, imagine eu, imagine você. Ser puro de coração é um alvo, é um objetivo. Ser puro de coração não muda o mundo. Quer dizer, a busca de ser puro de coração não é uma busca de mudar o mundo. Tem uma frase do Milor Fernandes que eu acho interessante, que ele diz assim: se agir com dignidade e probidade, você pode não melhorar em nada o mundo, mas haverá na terra um canalha a menos. Eu vou repetir. Se agir com dignidade e probidade, você pode não melhorar nada o mundo, mas haverá na terra um canalha a menos. O que é o Evangelho? O Evangelho é um convite a homens e mulheres a andarem com integridade. Por quê? Porque nós vamos ver Deus. Às vezes eu vejo certas e determinadas coisas sendo feitas em nome de Deus, que eu digo assim para mim mesmo: eu acho que essa pessoa não tem consciência de que ele vai ver a Deus, de que ele vai comparecer diante de Deus. A pessoa vai fazendo as coisas na vida e parece que ele não tem consciência de que um dia, e essa é uma verdade básica do cristianismo, todos prestaremos contas a Deus dos nossos atos. Repetidas vezes no Novo Testamento a Bíblia fala sobre isso. Então o Evangelho, com E maiúsculo, não é uma filosofia de vida que melhora você.
filosofia de vida que melhora você é neurolinguística, é autoajuda, não é evangelho. O evangelho não é uma atitude crua e realista que chama as pessoas para viverem a crueza da vida. Isso é filosofia existencialista, não é evangelho. Evangelho não é uma técnica de como conseguir coisas de Deus. Isso é feitiçaria, não é evangelho. O que é o evangelho? Evangelho é uma nova consciência que eu assumo a partir da realidade que me é dita de que eu vou ver Deus. É uma nova consciência a partir da realidade de que eu fui criado por Deus e eu voltarei para Deus. E a partir dessa realidade eu assumo uma nova consciência. Assumir nova consciência é uma expressão da palavra arrependimento. O que é arrependimento? Não é remorso pelo que fiz. Arrependimento não é você se sentir mal porque fez. Isso é ressaca. Tem ressaca da bebida e tem ressaca moral. Ressaca da bebida você bebe demais, no outro dia você acorda um lixo. Ressaca moral é quando você faz alguma coisa e no outro dia você se sente péssimo por ter feito aquilo. Mas tanto a ressaca da bebida como a ressaca moral passam. Evangelho é uma nova consciência, não é ressaca. É uma nova consciência que eu assumo como vida. O Evangelho é uma vivência alicerçada na esperança de que um dia eu vou ver Deus. A Bíblia diz: quem tem essa esperança purifica-se a si mesmo. Porque eu não tenho muitas certezas. Eu não tenho muitas certezas. Eu sou um cara cheio de dúvida, mas eu tenho uma. Essa eu estou absolutamente certo. Você vai morrer. Espero que demore, mas você vai morrer. E você vai ver Deus. Como eu tenho essa consciência e certeza de que vou morrer, eu assumo uma outra consciência e caminho pela vida olhando para Jesus como símbolo, como inspiração, como ícone da minha caminhada. A Bíblia diz assim, olhando para Ele, corramos a carreira. Você põe Ele como modelo, como maquete, e você diz assim, com essa consciência de que eu vou ver Deus, eu vou encaminhar minha vida nessa direção. Então, o Evangelho é essa noção. Aí você diz assim, mas como que eu vou ter isso? Como que eu consigo caminhar olhando para Jesus? Através da força, da virtude do Espírito Santo. Ele é quem nos anima, Ele é quem nos fortalece, Ele é quem gera vida dentro de nós, para que a gente possa caminhar com a nova consciência na direção de Jesus. Estou tentando explicar para vocês o que é o Evangelho. Tem nada a ver com autoajuda, não tem nada a ver com conseguir coisas de Deus e bênçãos materiais para essa semana. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com uma nova consciência e uma atitude de vida que eu assumo olhando para Jesus, porque eu tenho uma consciência
de que vou ver a Deus. Por isso, o desejo do coração do cristão é ter um coração puro. O Salmo de número 24 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem pode entrar no lugar de Deus, no lugar onde Deus está, no lugar santo? Somente aqueles que têm as mãos limpas e o coração puro. E aí o salmista, sabendo disso, obviamente ele tem uma crise, e ele diz no Salmo 51, versículo 10, uma prece a Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito estável, não oscilante, não que serpenteia entre dois caminhos, estável. Então, o coração puro é um alvo que todos nós temos que ter na vida, porque vamos ver a Deus, e porque a nossa caminhada é segundo Jesus. Então, em nome disso, sabendo disso, eu posso dizer para vocês, em primeiro lugar, que quando Jesus diz assim, bem-aventurados os puros de coração, Ele não está falando de gente corretíssima. Ele não está falando de gente imaculada. Ele não está falando de gente que não tem nada, absolutamente nada, que não possa ser corrigido dentro dele. O desejo de viver corretamente não significa perfeição, apenas honestidade. O desejo de ser perfeito, de ser correto, de ser puro, não é que você é perfeito. Eu tenho desejo de ser puro, mas eu não estou dizendo que eu sou perfeito. Quando eu digo eu quero ser puro, eu não estou dizendo para vocês que eu sou uma pessoa irrepreensível em todas as instâncias. Quando eu digo eu quero ser puro, eu estou sendo honesto comigo mesmo. Eu parei de brincar. Eu paro de criar histórias dentro de mim que me justifiquem canalice, que justifiquem comportamentos torpes. Eu paro de criar histórias dentro de mim que justifiquem falta de ética. Paro de criar histórias dentro de mim, eu começo a ser mais honesto comigo mesmo. Eu começo a ser mais honesto na confrontação de mim para comigo. Porque a pessoa mais importante que eu tenho que dar satisfação das minhas ações não é a minha mulher, não são os meus pais. A pessoa mais importante que eu tenho que dar satisfação do que faço sou eu mesmo. E se eu consigo criar histórias e narrativas, e consigo criar teologia, filosofia de vida que vá justificando comportamentos instáveis, mentirosos, disfarçados, quando mais eu vou criando essas histórias, menos puro de coração eu sou. Quanto mais eu quero
ficar me justificando, projetando nos outros, culpando outros. Quanto mais eu preciso criar histórias que justifiquem as sombras que existem dentro de mim, menos puro de coração. Então Deus não quer que a gente seja perfeito como os anjos. Por uma razão muito óbvia, que Deus não quer que eu seja perfeito como os anjos. Por quê? Porque eu não sou anjo. Deus não quer que eu seja perfeito como Paulo, ou como Pedro, ou como o Dalai Lama, ou como o Papa Francisco. Deus não quer que eu seja como foi Martinho Lutero ou João Calvino. Deus não quer que eu seja como foram Madre Teresa de Calcutá e Martin Luther King. Deus quer que eu seja íntegro comigo mesmo, honesto com a minha realidade. Porque Deus não pode exigir de mim e de você a perfeição absoluta. Por que que Deus não pode exigir de mim e de você a perfeição absoluta? Porque a perfeição absoluta é uma característica de Deus. O que que Deus quer? Que nós sejamos sensíveis aos apelos da minha consciência. Deus quer que eu não embruteça por dentro. Deus não quer que eu encontre rotas de fuga para mim mesmo, fugindo, não dos outros, fugindo de mim, fugindo da minha realidade. Por isso é que eu citei aqui o Milor Fernandes. Ele era hábil com as palavras, com as frases. Ele era um frasista, né, de primeira qualidade. E o Milor Fernandes, ele dizia assim, uma outra frase dele que eu anotei. Ele diz assim: o estranho na natureza humana é que e isso é raro, o homem justo vive atormentado por problemas de consciência. E o canalha não está nem aí. Essa é a questão do puro de coração. O canalha não está nem aí. E a pessoa justa, ele vive com angústias de consciência. E a honestidade com o drama de consciência, a Bíblia diz, esse é o puro de coração. Ele é honesto para com ele mesmo. Por isso é que Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi foi honesto com a própria sujeira do coração dele diante de Deus. Quando ele disse: ó Deus, se sacrifício resolvesse, eu fazia sacrifício. Se fosse necessário eu me penitenciar e me esmurrar, eu me esmurrava. Mas eu sei que o que agrada a ti é um coração contrito. É alguém que olha para a sua realidade com um coração honesto. Aí Jesus diz: esse que faz esse exercício é feliz. E a pessoa que vive inventando histórias é um infeliz. Por que que ele é infeliz? Não por uma questão de moralidade. Ele é infeliz porque de tanto ele ficar procurando histórias para se justificar, ele permite que os demônios internos da alma dele cresçam. Que a serpente hidra de várias cabeças tome corpo dentro dele. Ele permite que as maldades e as trevas, porque ele não se confronta. E eu preguei domingo à noite aqui, que esse é um grande problema do legalista e do religioso, principalmente do religioso. Que ele encontra dentro da religião um monte de doutrina, mas a espiritualidade dele está morta. Ele não vive com a consciência de Deus.
ele vive com a consciência da religião. Então é como uma cigarra que morreu e ficou só a casca. Tem a casca da cigarra, mas dentro está tudo morto, está oco. E eu acho que muitos religiosos estão assim. Nas igrejas, repetindo doutrina, sabe tudo de doutrina. Quer dizer, não sabe tudo. Tem 5 ou 6 doutrinas que se você mexer, ele diz, que é isso, pastor? Isso é heresia. Que é isso, pastor? Isso não está de acordo. Mas ele está morto por dentro. Ele só preserva aquele discurso dogmático, frio, tradicional, religioso, morto por dentro. Jesus disse, é bem-aventurado o que tem essa sensibilidade, porque ele vai ver Deus. Então, pureza tem a ver com integridade de mim para comigo mesmo. Mas pureza, ser puro de coração, tem também a ver com a integridade dos nossos afetos. Não é estar de acordo com uma lei. Não é você obedecer os 10 mandamentos. E dizem os estudiosos do judaísmo que os judeus tinham catalogado 630, 640 mandamentos no Antigo Testamento. 600 tantos mandamentos. Ser puro de coração não é andar de acordo com esses mandamentos. Ser puro de coração tem a ver também com a integridade dos meus afetos, dos meus sentimentos. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu tenho vontades, tenho desejos. Nós somos seres desejantes. Todo mundo deseja alguma coisa. Eu discordo profundamente do budismo, quando ele diz que a resposta para a nossa felicidade é a gente matar os nossos desejos. Para mim, isso é uma ilusão religiosa. Ninguém mata desejo. Porque se você deixa de desejar uma coisa, você passa a desejar outra. E você deixa de desejar essa outra e você deseja aquilo mais. Todo mundo está sempre desejando alguma coisa. Nós somos seres desejantes, diz a psicologia. O problema não é acabar com o desejo. O problema é com que integridade eu lido com os meus desejos. Nem tudo que eu desejo, eu devo. Eu posso. Eu posso me dar o luxo. Você diz assim, eu estou com desejo de água, de beber água. Não, você não está com desejo, você está com necessidade. Porque beber água não é desejo, é uma necessidade. Se você não beber água, você morre. Agora, se você disser assim, cara, hoje eu amanheci com desejo de beber um suco de cajá cearense. Aí é desejo. Porque, com quase toda certeza, eu não vou beber um suco de cajá cearense hoje. Porque o suco de cajá cearense não é da polpa, é da fruta. Tirada no pé. Batido no liquidificador. Com gelo. Estou aguçando o desejo de vocês. Mas o desejo pode ou não se cumprir. Aí eu vou dormir hoje à noite, emburrado, minha mulher chateada comigo. O que está acontecendo, Ricardo? Eu não bebi refresco de cajá hoje. Para com isso. Eu estou dando um exemplo bem simplório para dizer para vocês o seguinte: o grande problema nosso é que nós confundimos as nossas necessidades com os nossos desejos. Não, eu tenho que ter isso. Não, você não tem que ter isso. Não, eu preciso muito disso. Não, você não precisa disso. E a pureza de alma tem a ver com que integridade eu lido com os meus desejos.
Com que integridade você, mulher, lida com seus desejos sexuais? Com que integridade você, homem, lida com seus desejos sexuais, materiais? Essa é a nossa grande luta. E aí, quando a gente não tem freio para os nossos desejos, a gente atropela, a gente cobiça, a gente mata, a gente trai, a gente destrói para poder satisfazer os nossos desejos. Para satisfazer apenas desejos. E a Bíblia diz o seguinte: o puro de coração é aquele que lida com seus desejos, com integridade, com as nossas invejas. Como que eu lido com a minha inveja? Todo mundo tem inveja. Não adianta eu chegar para você e dizer assim: eu não tenho inveja no meu coração. E nem venha você olhar para mim com essa cara de santo de que você não tem inveja. Todos nós temos inveja, em alguma área da nossa vida. Porque esse é um traço da nossa humanidade. Ser puro de coração é como você lida com a sua inveja. Com que integridade você lida com a sua inveja. Porque se você não sabe lidar com a sua inveja, você quer destruir. É a narrativa bíblica de Caim e Abel. Você quer destruir com o objeto que você, no fundo, admira. Porque a inveja é um jeito, já que eu estou usando a palavra canalha muito hoje, a inveja é um jeito canalha de elogiar. A inveja é um jeito canalha de você elogiar. Porque você só inveja quem você admira. Então, como que nós lidamos com os nossos desejos? E por que eu lido com esse desejo? Porque eu vou ver a Deus. E eu não quero que o meu coração fique dominado pelos nossos desejos, pelos meus desejos. Você sabe que existe um ramo aí da psicologia que estuda as pessoas que tiveram experiências de quase morte. Muito interessante, experiências de quase morte. A pessoa teve um acidente de trânsito, ficou em coma, 1 semana, 10 dias em coma, no hospital, na UTI, e voltou. E o comportamento de pessoas que tiveram experiência de quase morte, invariavelmente muda. Gente que chegou bem pertinho de morrer, mas bem pertinho mesmo. Foi até ressuscitado no hospital. O médico teve que ir lá e tal, meteu uma injeção de adrenalina no sangue e tal, e fez procedimento de ressuscitação. A pessoa ressuscitou. Invariavelmente, essas pessoas, quando saem do hospital, mudam completamente. São outras. E você sabe o que é interessante? Tem muita gente que sai do hospital fazendo besteira e bobagem na vida. Dizendo assim: agora eu vou... Não, agora eu vou cair na gandaia. Agora eu vou me vestir de mulher e sair pela moca desfilando. Eu vou fazer alguma coisa, eu vou pegar todas, eu vou beber tudo, eu vou fazer o que eu nunca fiz. O que é que isso me diz? O que é que isso me diz? O desejo estava lá. Ele guardava esse desejo dentro dele, há anos. Na experiência do trauma, ele diz assim: é a minha chance de botar isso tudo para fora. E o que Jesus quer dizer é isso: não adianta você ficar fora, administrando os seus comportamentos, se você não tem condições de lidar com os seus desejos, porque eles estão aí dentro. E um dia eles vão aflorar. Um dia eles vão vir à tona.
E é interessante que a experiência de quase morte é também a experiência da decepção religiosa. Conheço um monte de gente que frequentou a igreja por anos e anos e anos e anos, teve uma decepção religiosa, qualquer que seja. No outro dia, a pessoa está transformada nos seus valores, no seu comportamento, da outra. O que é que isso me diz? Que ele estava na igreja contido, e os desejos aqui dentro. E ele contido, ele está contido, é como uma represa, está represado. Ele está com venda na boca e nos olhos, ele não pode se manifestar, porque a religião não deixa. No dia em que ele se vê livre da religião, de novo, cai na gandaia, vira o que nunca foi na vida. Por isso, o coração puro tem a ver com gente verdadeira. Ser verdadeiro. É uma expressão que eu falo, e todos nós falamos. Quem é o puro de coração? É a pessoa confiável. Quem é um puro de coração? Não é uma pessoa perfeita. Repito, é uma pessoa confiável. Por quê? Porque é uma pessoa disposta a lidar com as cavernas da alma. E por que ele quer lidar com as cavernas da sua alma? Porque ele tem consciência de que vai ver a Deus. O Machado de Assis escreveu Dom Casmurro e criou uma personagem, que é a Capitu, que foi o amor adolescente do Bentinho. E diversas vezes, o magistral escritor que foi o Machado de Assis, ao longo do livro, ele dá dicas, ele solta dicas sobre Capitu, a namorada do Bentinho. E as dicas que ele dá sobre quem era Capitu é que ela tinha um olhar oblíquo, ela tinha um olhar dissimulado. Quem é o puro de coração? É uma pessoa com quem você lida que não tem um olhar oblíquo e nem dissimulado. E quando a gente lida com gente que não tem um olhar oblíquo, dissimulado, a gente se sente confiável, que aquela pessoa é confiável, a gente se sente confiante. Você é confiável, quer dizer, eu posso lidar com você. Porque a pior coisa do mundo é você lidar com uma pessoa que você nunca sabe, ele é tão dissimulado, você nunca sabe com quem você está lidando. Você nunca sabe exatamente onde ele está. Ou por que ela está fazendo aquilo que ela está fazendo. É o dissimulado. E aí, o texto da Bíblia é um convite a nós mantermos o nosso olhar, porque o olhar, os nossos olhos são a janela da alma. Os nossos olhos são a janela do coração. Conheço você pelo seu olhar. E aí, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo de número 14, o apóstolo Paulo diz assim: façam tudo, sem discussão, sem maquinação, façam as coisas, sem meias palavras, para que vocês venham a se tornar puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, no meio de uma geração corrupta e perversa, e que vocês possam brilhar como luzeiros, como astros, retendo firmemente a palavra da vida, porque assim, no dia de Cristo, no dia em que nós nos apresentarmos diante de Deus,
eu possa me orgulhar de que não corri em vão. Então, ser puro de coração é uma atitude, é um posicionamento de homens e de mulheres nas suas relações. Por isso é que ele é feliz. Imagine um ambiente em que todo mundo suspeita de todo mundo, em que todo mundo está puxando o pé de todo mundo, e todo mundo está traindo todo mundo, e você nunca sabe quando o outro vai armar contra você. O Evangelho é um convite a criarmos ambientes em que a gente prefere um ao outro em honra, que a gente leva as cargas uns dos outros, que nós não estamos o tempo inteiro suspeitando, aí tem, isso aí não me soa bem, esse cara eu não sei. Porque geralmente uma pessoa suspeitosa demais de todo mundo, ele próprio carrega suspeita na alma. Então o Evangelho é esse convite a sermos puros uns com os outros, porque aí nós desenvolvemos relacionamentos de amor, nos amamos de verdade. Como a Jerusa falou hoje aqui, que é o módulo que ela vai dar essa semana que vem, sem ser essa semana agora, porque é metade de carnaval, mas a semana que vem, quando ela começar com o módulo, como nos relacionar em ambientes do amor, o amor e todas as suas nuances. Porque o amor não é só uma palavrinha bonita que a gente põe no Facebook, não. Amor tem implicações tremendas para aquele que ama e para aquele que é amado, que vai ser o módulo que ela vai falar aqui na igreja. Criar esses ambientes onde vivemos, onde a gente prefere o outro em honra, que a gente gosta de estar junto com aquelas pessoas, e as pessoas gostam de estar conosco. E aí Jesus disse, bem-aventurados os puros de coração, eles vão ver Deus. Eles verão a Deus. E eu quero convidar você hoje a mudar a consciência, para que nós também possamos ser puros de coração.